Mais uma vez, ao se deparar com as notícias que chegam até nós através da grande mídia, somos surpreendidos com notícias não tão boas, não positivas, do exterior, de tudo que está acontecendo pelo mundo. Dessa vez, como já não é novidade, temos um conflito armado entre Israel e os terroristas da faixa de Gaza, o grupo chamado Hamas. E nós, como investidores, principalmente investidores de ativos de risco, de bolsas de valores, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, acabamos tendo algum tipo de preocupação com o que vai acontecer com os nossos investimentos durante o desenrolar desse tipo de conflito que acontece na região do Oriente Médio e também alguns outros conflitos que acontecem em outras regiões do mundo. Obviamente que esse tipo de notícia é muito ruim para todo mundo e nós, como investidores, temos que analisar o mercado friamente, independente dos fatos que estão acontecendo, apesar de ficarmos também, de certa forma, envolvidos emocionalmente com esse tipo de conflito, com a perda de vidas inocentes e com toda essa dinâmica que acontece no mundo por causa de problemas entre religiões, entre ideologias políticas ou através de necessidade de alguns líderes mundiais de aumentar seus territórios ou de defender seus territórios. E sem entrar nos méritos de motivações de qualquer uma das partes que seja, o meu objetivo nesse vídeo hoje, num tom até um pouco mais sério, é mostrar para você, investidor, principalmente aquele investidor que não está acostumado com as dinâmicas de mercado, começou há pouco tempo, talvez após 2020, a investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores, a entender como que o mercado funciona, olhar um pouco para trás. Vou mostrar aqui alguns gráficos históricos de outros momentos onde aconteceram conflitos semelhantes entre Israel e esse grupo na faixa de Gaza. E com base no que a gente vai ver no passado, a gente pode ter uma noção do que vai acontecer no futuro, no que pode acontecer no mercado ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Mas antes de entrar diretamente nesse tema, eu preciso situar você, que talvez não saiba exatamente o que está acontecendo, quais são as motivações que levaram a esse conflito armado recentemente e quais as implicações que podem sair disso. Lembrando que aqui eu não vou fazer nenhum tipo de recomendação de investimento e eu vou apenas tecer a minha opinião com base em fatos que eu li, que eu aprendi, que eu peguei de outros lugares. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um canal do professor Roque que fala bastante sobre geopolítica, era de especialidade dele. E lá você vai conseguir entender de forma muito mais profunda essa parte, esse monte de quebra-cabeça que acontece no mundo relacionado aos objetivos políticos de cada país. E ali você consegue entender um pouco melhor como essas coisas afetam a nossa vida e o mundo como um todo, a dinâmica social do mundo como um todo. E sobre o caso específico que a gente vai tratar aqui, o que aconteceu? Na manhã de ontem, sábado, dia 7 de outubro de 2023, aconteceu um ataque de mísseis feitos pelo grupo terrorista Hamas contra o Estado de Israel, contra o país de Israel. E esse grupo terrorista, na faixa de Gaza, atacou com milhares de mísseis e foguetes o Estado de Israel. E para quem acompanha um pouco de geopolítica, um pouco de história, sabe que esse tipo de ataque não é novidade naquela região. Isso acontece de tempos em tempos. Pode-se dizer que a cada 2, 3 anos tem algum tipo de ataque nesse sentido em menor ou maior grau. Então, isso não chega a ser o motivo principal para afetar alguma coisa na nossa vida, o simples ataque. Justamente porque isso acontece com frequência e não é novidade para ninguém. Para vocês entenderem um pouco melhor também, a faixa de Gaza é um território muito pequeno, completamente isolado, que fica no litoral ali de Israel, entre o mar e Israel. É uma faixa que tem apenas 40 quilômetros de extensão e na sua largura tem entre 5 e 12 quilômetros. 12 quilômetros na área mais larga e 5 quilômetros na área mais curta. Essa região, Israel já teve controle, mas por causa de tantos conflitos e tantos problemas que aquilo gerava para Israel, eles acabaram cedendo controle para os grupos que já estavam ali. Esses grupos fizeram a eleição anos atrás e quem assumiu o poder foi o grupo Hamas, que virou um grupo terrorista, ou que já era um grupo terrorista naquela época. Eles acabaram destruindo a oposição que existia naquele pequeno território, destruindo de fato, matando a oposição política que existia naquele território, tomando o poder. Então essa faixa de terra é controlada por esse grupo como se fosse um estilo de governo, e por ser um grupo considerado terrorista por boa parte do Ocidente e até do Oriente, ele é isolado do mundo. Existe um muro, uma cerca em toda a fronteira da faixa de Gaza com Israel e com o Egito, que tem também uma pequena parte do seu território fronteiriço com a faixa de Gaza. E não se pode entrar e sair livremente desse território, até porque os países que estão fazendo fronteira têm preocupações com relação à entrada de armas, à construção de armas e principalmente armas nucleares, entre outras coisas. Então, o controle nessa região de fronteira da faixa de Gaza com Israel já é muito rígido.
Israel é conhecido por ser uma potência militar, principalmente na área de inteligência e na área de defesa. Um dos sistemas, talvez o sistema de defesa antiaérea mais eficiente do mundo, conhecido como Domo de Ferro, é de Israel, produzido em parceria dos Estados Unidos com Israel, e eles usam isso ativamente justamente por estarem em uma área onde eles sofrem ameaças de ataques aéreos o tempo inteiro, e tem esses tipos de ataques o tempo inteiro. E aqui vem para a primeira dinâmica diferente que aconteceu nesse conflito recente agora de 2023. Normalmente os ataques sofridos por Israel são com a quantidade menor de mísseis e foguetes. Isso faz com que o Domo de Ferro funcione e não deixe que esses armamentos atinjam o solo nem derrubem nenhum tipo de instalação. Então eles estavam muito bem protegidos. Só que esse sistema, entre aspas, tem uma falha. Se você tem um ataque massivo, se são muitos mísseis disparados ao mesmo tempo, existe a probabilidade de algum desses mísseis escaparem desse sistema de defesa e atingirem o solo. Foi exatamente o que aconteceu nesse ataque. Como o ataque foi muito grande, ele acabou fazendo com que alguns foguetes passassem por essa cortina de ferro, por esse domo de ferro de defesa antiaérea de Israel e atingissem algumas instalações, o que causou morte de civis, militares e inclusive de pessoas que não são de Israel. E eu já vou entrar nesse mérito porque isso é um ponto importante. Só que outro diferencial desse conflito foi que não houve apenas um ataque aéreo, que é algo comum, como eu vou mostrar aqui para vocês. Houve também a invasão por terra. Em alguns pontos dessa cerca que cobre a fronteira da faixa de Gaza com Israel, houveram ataques com veículos, retroescavadeiras que derrubaram essa cerca e os terroristas passaram de carro e de motocicleta para o território israelense. Eles também fizeram ataques vindo por mar e até existem relatos de que eles invadiram o território israelense via aérea, com ultraleves, paragliders e outros tipos de aeronaves, por assim dizer, de menor porte, não aeronaves militares nem aviões. Então essa dinâmica é muito diferente, o que fez com que muitos terroristas estivessem no território de Israel e acabassem matando, assassinando a sangue frio diversos civis que estavam no território de Israel. Além disso, eles raptaram, também sequestraram diversas pessoas, incluindo mulheres e crianças e militares. Dada a gravidade do ataque, Israel já começou a contra-atacar e aqui a gente entra no principal problema desse conflito que pode afetar os seus investimentos de alguma maneira. A questão não é simples, mas o que aconteceu dessa vez com esse ataque via terrestre, via aérea, por mar também, e invasão propriamente dita de território, não só o lançamento de foguetes, além de terem conseguido atingir o solo com esses ataques aéreos, pressiona o governo de Israel a fazer um contra-ataque, que foi o que eles já começaram com bastante força. Então, provavelmente, pelo que eu andei pesquisando, existe uma possibilidade muito grande de que Israel também faça um ataque terrestre, ou seja, que coloque tropas dentro da faixa de Gaza, algo que já não acontecia há muitos anos. E isso escala o conflito para outros níveis. Um outro detalhe que aconteceu já na manhã de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, no domingo, um dia após o início desses ataques, é que o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, ou considerado terrorista por algumas organizações, que fica no Líbano, que está vinculado ao governo do Líbano de alguma forma, também assumiu a autoria de alguns ataques em outra região de Israel, que também já sofreram retaliação. E esse é um problema grande, porque a situação em relação ao Líbano e ao governo ali vinculado com o Hezbollah pode trazer complicações maiores e maior escalada nesse conflito, já que Israel está sendo atacado por dois grupos diferentes que podem de alguma maneira estar sendo coordenados. Lembrando que esses grupos também costumam ter algum tipo de apoio, inclusive de armas, pelo Irã, que é um outro país que não faz fronteira com a faixa de Gaza, mas que está envolvido em todas essas polêmicas e que tem interesses nesse tipo de ataque para evitar que Israel faça acordos com outros países que são inimigos do Irã também. Ou seja, o objetivo aqui não é falar sobre geopolítica necessariamente, mas é uma região muito conflituosa, com muitos problemas, em que os países se enfrentam ou têm desgastes o tempo inteiro. E esse ataque, por ter tido uma dinâmica diferente, por ter matado diversos civis, por ser feito por um grupo terrorista que não respeita as leis de guerra, e também considerando que as guerras hoje em dia são filmadas praticamente em tempo real por celulares e espalhadas pela internet, faz com que o governo sofra grande pressão da população para que retalhe logo e que vá atrás desses terroristas. O que vai fazer com que provavelmente tenha esse ataque terrestre de Israel na faixa de Gaza. Só que o problema aqui que a gente tem que ficar atento é que vários civis de outras nacionalidades foram mortos ou estão desaparecidos no território de Israel.
Por exemplo, um secretário de Estado norte-americano já anunciou que diversos, talvez centenas, de americanos que estavam em Israel estão desaparecidos ou foram mortos ou estão feridos. Também há brasileiros, há notícia de 2 brasileiros desaparecidos e um brasileiro ferido até o momento em Israel. E essa dinâmica de você ter outras pessoas que, por exemplo, se em algum momento surge a notícia de que americanos foram sequestrados e que estão na faixa de Gaza, isso pode fazer com que os Estados Unidos entre no conflito de forma mais ativa, inclusive enviando tropas para Israel para auxiliar nesse conflito contra os terroristas. E isso pode acontecer com qualquer outra nação que tenha poderio militar, poderio bélico para enviar tropas e que tenha também acordos com Israel, que seja aliado de Israel, como é o caso dos Estados Unidos. E esse seria o maior problema no momento, dessa guerra, desse conflito escalar para um nível onde diversos outros países tenham que se envolver diretamente no conflito. Algo que afeta diretamente a economia desses países, porque guerra custa muito caro e acaba afetando de uma maneira ou de outra a economia daquele país. Lembrando que muitos países hoje já estão enfrentando problemas econômicos, com desaceleração, com aumento de inflação, com alta das taxas de juros, e uma guerra, um conflito para qualquer país nesse momento não é algo que possa trazer de maneira alguma algo positivo para a economia do país. Pelo contrário, é algo que só vai trazer questões negativas para a economia daqueles países. Mas, por enquanto, tudo isso é apenas especulação e você precisa apenas prestar atenção no desenrolar nos próximos dias do que vai acontecer para saber se, de fato, algum outro país vai entrar de forma mais ativa dentro desse conflito. Vamos ter que esperar as notícias chegarem até nós para ir entendendo a dinâmica dos fatos, o desenrolar dos fatos. Mas, vindo aqui para a tela do meu computador, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Como eu disse, não é algo novo, não é nenhuma novidade que existem esse tipo de conflito e esses ataques aéreos entre Israel e faixa de Gaza. E aqui eu peguei algumas datas dos últimos ataques que a gente tem notícia e marquei eles num gráfico. Aqui a gente está vendo o gráfico de Ibov, que primeiro eu vou falar sobre o mercado brasileiro, no momento desses conflitos. Então, aqui em 2008, no finalzinho de 2008, houve um ataque, houve uma operação chamada de chumbo fundido entre esses dois países, entre Israel e a faixa de Gaza. E como a gente pode ver, eu botei os nomes aqui direcionados com o início desse quadrinho ao ponto onde aconteceu, porque o gráfico teve que ficar muito grande, muito esticado, então não dá pra gente ver exatamente, depois eu dou um zoom para vocês. Mas aqui teve uma operação, aqui aproximadamente teve outra operação, que é essa chamada de Pilar Defensivo, em 2011, teve outra aqui em 2014, chamada de Margem Protetora. Esse ano, na verdade antes desse ano, né? Em 2021 teve outra chamada de Guardião dos Muros e agora sim, esse ano, teve uma chamada Escudo e Flecha, ok? Foram ataques menores com a dinâmica um pouco diferente, pararam na maioria dos casos em ataques aéreos ou em poucos conflitos, fora a questão de lançamentos de foguete, mas que a gente pode perceber o seguinte, em todos esses momentos, não houve, esse gráfico aqui está em escala semanal, ok? Tá aqui um S, está em semanal porque diário eu não ia conseguir colocar tudo para vocês verem. Mas, o que eu posso fazer aqui para vocês? Eu posso dar um zoom e mostrar... Opa, foi demais. O que aconteceu mais ou menos nesse período. Ó, aqui o que a gente pode ver é o seguinte. Foi aqui em meados, no finalzinho do ano de 2008. O que aconteceu? Bolsa para cima. A bolsa subiu, mesmo diante desses ataques, dessas operações que estavam sendo feitas. A data exata foi 27 de dezembro de 2008. O dia seguinte de operações na Bolsa Brasileira foi dia 29 de dezembro. Então a gente viu aqui que houve uma alta até bem expressiva. Depois disso, o mercado continua subindo até ficar mais de lado aqui e aconteceu outra já em novembro de 2012. Dia 14 de novembro de 2012. Então, quando a gente olha aqui, na semana do dia 14, a gente vê aqui que essa semana foi negativa, a semana seguinte também, e depois o mercado reagiu e foi para cima. A próxima data foi em julho de 2014, que a gente viu aqui também que o mercado foi para cima. Depois, em maio de 2021, tivemos um outro conflito entre esses dois territórios, que foi esse Guardião dos Muros, em 10 de maio, então mais ou menos aqui na data, a gente percebe que também o mercado estava indo para cima, depois caiu, com certeza não foi por conta desses conflitos. Esse ano tivemos também e o mercado semanalmente foi para cima.
Ou seja, o que a gente vê aqui é que, devido ao tamanho desses territórios eles não serem tão relevantes na economia mundial, não houve quase nenhum tipo de movimento ou reação, pelo menos não dá para fazer uma correlação, nem identificar nenhum tipo de padrão em relação a esses conflitos no mercado brasileiro. Com base nisso daqui, o que eu posso dizer para vocês é que não há motivo para preocupação de longo prazo. No curto prazo, provavelmente vamos ter alguns soluços no mercado, então talvez a bolsa vá um pouco para baixo, um pouco para cima, não dá para saber o que vai acontecer exatamente nos próximos dias, mas não acho que vai ser nada relevante e o mercado, pelo que está mostrando aqui no gráfico, vai acabar se recuperando disso em poucas semanas ou em poucos dias. E quando a gente decide olhar para o gráfico do mercado americano, considerando aqui o S&P 500 e aqui nesse gráfico está diário, o que a gente pode perceber nos mesmos períodos é que também não houve grande diferença no que estava acontecendo no mercado em relação a esses ataques, esses conflitos que ocorreram. Como a gente pode perceber aqui, o mercado americano tem uma tendência de alta, isso a gente que investe há mais tempo sabe, quase que eterna. Então se a gente for conectar aqui os fundos, a gente percebe que ele está sempre apontado para cima. Tá vendo? Então, não é também um motivo de preocupação para aqueles que têm investimentos nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, voltando aqui para o gráfico brasileiro, deixa eu pegar um período qualquer aqui e colocar diário. Vamos ver essa parte aqui, margem protetora. Vamos olhar esse aqui que já apareceu na tela. Guardião dos muros. Foi mais ou menos aqui nesse dia, no dia 7 de maio, que aconteceu esse conflito. O que a gente percebe nos próximos dias? Teve um susto aqui, uma queda que talvez não foi por esse motivo, não dá para saber exatamente agora, teria que pesquisar, mas depois teve uma tendência de alta, depois caiu um movimento normal de mercado, ok? Então isso aqui, por si só, não gerou nenhum tipo de problema, a gente não consegue identificar um padrão ali. Se a gente olha um outro aqui, esse que já aconteceu esse ano, esse escudo em flash, a gente percebe que diariamente, depois disso, talvez você nem tenha ouvido falar desse problema que teve entre os dois territórios, porque foi um negócio bem menor e, enfim, não chamou tanta atenção da mídia. Mas o mercado continuou subindo, normalmente depois ficou de lado como está até o momento. Então, o que a gente pode tirar de conclusão, olhando esse histórico do passado, é que realmente o mercado tende a não reagir muito a esse tipo de conflito, porque é algo que já é esperado, já é comum. O que a gente vai ter que ficar de olho nos próximos dias é se outras nações vão se envolver, nações importantes e relevantes como os Estados Unidos ou até o próprio Brasil se envolver de alguma forma por causa dos brasileiros que estão desaparecidos ou que se porventura apareça algum brasileiro que foi morto ou sequestrado pelos terroristas. Então tudo que a gente tem que fazer é aguardar, mas lembrando que esse tipo de operação não muda praticamente nada as operações da sua empresa, como que ela funciona, a empresa que você é investidor, que você é dono de parte dela. Então eles vão continuar faturando na maior parte dos casos, vão continuar tendo lucro, se ela já tem lucro, e vão continuar se desenvolvendo. Pensando no longo prazo, até se a gente for olhar os gráficos aqui novamente, o que a gente percebe é que essas quedas muito bruscas, deixa eu botar aqui semanal, de novo, que acontecem por eventos específicos, como aconteceu aqui em 2008, que foi a parte do subprime, né, a crise do subprime americano, como aconteceu na pandemia em 2020, quando a gente olha no longo prazo, elas até se destacam porque foram muito fortes, mas não querem dizer muita coisa. Então você não tem que se preocupar, por exemplo, aqui teve uma queda enorme em um dia. Mas olha no gráfico como um todo, como ela não representa nada, ou quase nada. Então não se preocupe com o curto prazo, se preocupe mais com o longo prazo, com seus investimentos ao longo do tempo, em comprar bons ativos, boas empresas, investir em negócios lucrativos, porque isso vai garantir sua carteira. Como eu disse para vocês, minha especialidade não é geopolítica, tentei passar um pouco do que eu conheço, que é quase nada sobre esse tema, e aqui embaixo vai ter um link para você se inteirar mais do assunto com um especialista da área no canal, que eu recomendo, do professor Roque. Então se você quiser saber mais sobre esse conflito, vá lá e acompanha, porque ele está cobrindo todos os acontecimentos com bastante propriedade, muito melhor do que eu conseguiria fazer. E se você gostou desse conteúdo, isso aqui foi útil para você se acalmar, pelo menos um pouco, e entender que não precisa sair vendendo suas ações por causa desse conflito nesse momento, me ajuda se inscrevendo no canal e mandando esse vídeo para outras pessoas e também clicando no sininho para receber as notificações quando tiverem novos vídeos. É isso, valeu e até o próximo vídeo.